Ó Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo em som de Pentecostes, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo
vida de um homem sem Deus, uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o Cristo, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós nessa noite. Irmãos, estamos na 10ª semana de isolamento social. Esse é o nosso 20º culto online. Meu Deus do céu, quando que nós... Eu não canso de pensar nisso. Quando que nós íamos imaginar que isso ia acontecer? Mas, irmãos, vamos continuar centrado, focado e louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Peço a Deus que continue abençoando sua vida, livrando você e toda a sua família, como nós aqui em casa, desse mal, dessa enfermidade. Tantas pessoas, né, sendo cometidas desse mal. Vamos pedir que o Senhor abençoe e nos dê o quanto antes o livramento de tudo isso. Agora é um culto ao Senhor. Eu peço que você se despreocupe, se concentre. Nós temos tantas coisas a fazer neste culto. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus nossas vidas, nós vamos meditar na palavra. Vai ser uma bênção. Então,
Pare agora, despreocupe sua mente, vamos louvar o nosso Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pois o Teu Espírito está conosco. E isso é o que nós só precisamos nesse momento, da presença do Teu Santo e Doce Espírito, porque sem Ele não haverá culto. O culto acontece quando o Senhor é convidado, quando o Senhor é o principal convidado para participar com todos nós. A distância não vai nos impedir, o isolamento não vai nos impedir, o estar cada um dentro da sua própria casa não vai impedir. A única interrupção se o seu Espírito não tivesse. Mas louvado seja o seu nome, porque aonde está o teu Espírito, ali há culto, ali há as suas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado. Queremos agora abrir nossos corações e nossas mentes, permitindo que o Senhor fale em nós, por nós e através de nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Família Bessa continua nos abençoando. Obrigado, família querida, que nós tanto amamos. Vamos estar cantando, Conjunto Geração, uma linda canção. Vamos ouvir e vamos adorar a Deus junto com eles. Jesus é o Rei, meu Senhor, eu sei. Minha vida a Ele eu entreguei. Vivo só pra Ele, sirvo só a Ele. Ele vive e reina, Ele é Rei. Quando louvo, sinto o seu braço forte. Me segura e me dá poder. O seu sangue é forte, já venceu a morte. Quando clamo, vem me socorrer. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Oh, oh, oh. Tenho liberdade, vivo sempre alegre. Fui liberto pelo grande amor que desceu da glória, subiu no madeiro, quando lá no alto expirou. Me encheu de gozo, lhe pagar não posso. Foi demais o que sofreu na cruz. Por amor ao homem morreu no Calvário. Tudo isso fez o meu Jesus. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Oh, oh, oh. Que felicidade tenho em Jesus Cristo. Me deu tudo que me prometeu. Me livrou dos laços e firmou meus passos. Sou pra sempre dele, ele é meu. Quando lá na glória eu ver o seu rosto, vou cantar de tanta emoção. Ver as mãos furadas onde entraram os cravos, tudo pra limpar meu coração. Hoje sou lavado e remido.
Amados irmãos, vamos nesse momento a um canto congregacional louvando a Deus sob a interpretação do nosso querido irmão Pet. Pet é um adolescente, um pré-adolescente, irmãos, fez curso de Libras e é uma bênção esse menino, tem nos ajudado muito. E ele mandou para nós o desejo de interpretar essa música Lugar Secreto. Vamos ver e ouvir. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. A tua glória eu quero ver. Como é de costume nos cultos da noite, vamos separar um tempinho agora para orar. São tantos os pedidos que temos e tantas situações acontecendo que precisamos interceder uns pelos outros. Se você tem um pedido a fazer, apresente a Deus agora, junto com a gente. E apresente a Deus, crendo no seu coração, que o Senhor estará contigo, o Senhor ouvirá as suas petições, ou os seus agradecimentos. E certamente Ele vai responder. Vamos orar nesse momento? Senhor, Tu és Deus soberano sobre o céu, sobre a terra. Tu és o Criador de tudo o que há.
Nada foge aos seus olhos, nada foge ao seu permitir, ao seu agir. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o seu santo e doce nome. Tu conheces, ó Deus, todas as nossas aflições. Tua palavra diz que antes de nós proferirmos, o Senhor já sabia daquilo que pediríamos ou daquilo que está no mais profundo do nosso coração. Mesmo que não falemos ou confessemos, o Senhor já sabe. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra diz para orarmos em nome de Jesus, porque no nome do Seu Filho Jesus há poder. Venha, Pai, de encontro com cada irmão e amigo nosso que está neste momento apresentando os seus pedidos ao Senhor. Receba, Deus, estas orações, que elas todas subam como um aroma agradável ao Senhor. Todas essas petições ou gratidões cheguem ao seu trono da graça e que o Senhor possa, a tempo próprio, responder cada uma delas. Traga o conforto, traga o consolo, traga a esperança, a segurança para cada um dos teus filhos. E assim, no tempo oportuno, desfrutaremos das bênçãos e das respostas que o Senhor tem a nos trazer. Nos dá confiança, nos dá segurança, nos dá compreensão na nossa alma para entender que nós não estamos desamparados e que o Senhor está agindo em favor da sua igreja. Não porque merecemos, mas pelas suas bondades e misericórdias, pelas suas compaixões, é que somos contemplados e agraciados pelo Senhor. Muito obrigado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amada igreja, somos presenteados sempre. A cada domingo, uma nova pessoa entrando para nos abençoar. Hoje, o Nino trouxe um convidado para cantar junto com ele, fazendo assim um dueto, que é o Henrique. Henrique, Deus te abençoe, meu lindo. Que bom vê-lo por aqui junto com a gente. Vamos ouvir esse dueto do Nino junto com o Henrique. Olha a família Bessa de novo aí. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te
irmãos, preciso dar um recado que não dei no culto da manhã. Peço perdão. Domingo que vem iniciará a nossa escola bíblica dominical. Então peço a gentileza de vocês permanecerem conosco. Como vai ser isso? O Ronaldo, que é o nosso responsável aí pelos cultos online, obrigado, irmão, pela bênção que tem sido. Ele vai encerrar a sala Culto Online BBN, essa que você já está acostumado de participar. Você fique com o seu Facebook ligado, por gentileza, e ele vai abrir uma nova sala, EBD Online BBN. Vai ser de fundo verde, você vai ver. Então, não saia, tá? Permaneça no Facebook. Fecha a sala de culto e abre a sala de EBD. Vamos participar todos juntos. A primeira sala a lecionar será a sala dos adultos. O irmão Daniel é um dos professores dessa turma. E ele estará dando aula na apostila de Atos dos Apóstolos. Lição 12, página 174. Tá bom? Tem como você baixar aí pelo Facebook, você consegue encontrar a nossa apostila e baixar para acompanhar também, tá bom? Tá facinho, o irmão Ronaldo já deixou disponível lá no Facebook. Então, muito obrigado, vai ser uma bênção vocês participarem conosco. Vamos agora, nesse momento, louvar a Deus com mais uma nova cantora aí, iniciando sua participação conosco. Uma Roberta, que faz parte do Ministério de Louvor da igreja, estará cantando junto com a Natália, que além de cantora também da nossa igreja, ela é a intérprete junto com a Magali. O irmão Wellington, esposo da Natália, com mais alguns amigos, fizeram uma apresentação muito bonita, que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver. Oh
Queridos irmãos, querida igreja, vamos agora para o momento da mensagem. Tão gostoso, né? Um culto tão abençoado, com tantas ações, né? Tantas pessoas nos abençoando. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que têm somado para fazer um culto cada vez melhor e mais agradável a todos. Neste momento agora, vamos estudar a palavra. Então, vamos nos concentrar. Momento de concentração, porque aí você vai entender com mais clareza o que o Senhor quer falar conosco. Vamos orar pedindo a direção do Santo Espírito. Obrigado, Pai, por esse momento tão significativo que vamos agora ter em relação ao estudo da Tua Santa Palavra. Eu não sou digno de expô-la, peço a Ti misericórdia pela minha vida, porque sou pecador, mas Te agradeço porque fui lavado no sangue de Jesus. Peço a Ti também que a todos os meus irmãos que estarão participando comigo, ouvindo essa mensagem, sejamos todos nós tocados pelo Santo Espírito, para que assim possamos desfrutar desse alimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos lembram que o nosso tema para o mês, não desista da sua família, certo? Ok. Esse já é o quarto domingo sobre tema família. E para hoje, eu trago para nós um estudo muito significativo, que eu acredito ser uma das maiores ferramentas para abençoar as nossas vidas, que é o perdão. Trago como tema: perdão é a ferramenta de cura. O perdão é a ferramenta de cura. Irmãos, nós vivemos numa situação. Eu falei um pouquinho de perdão já na primeira mensagem, mas eu não falei sobre perdão. Eu pincelei sobre perdão. Hoje eu quero trabalhar esse tema, porque eu entendo que o perdão é essa ferramenta que vai alicerçar os nossos vínculos, os nossos elos, e vai curar as nossas famílias, os nossos casamentos, as nossas relações. Abram comigo em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós vamos ler, eu vou estar lendo a NVI, você acompanha na sua versão. Diz assim, os 2 primeiros versículos por enquanto, depois nós vamos ler os demais. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É um versículo, irmãos, que realmente mexe muito comigo, esses 2 versículos. Porque aqui eu vejo o tamanho da lição que Jesus traz para nós dentro de uma perspectiva de relacionamento. O que isso quer dizer?
Primeiro quer dizer que ninguém está exímio, livre de cometer erros, de cometer falhas, de causar problemas dentro de uma relação familiar. Infelizmente, isso é algo que acontece na grande maioria das vezes em todas as nossas casas. Esses problemas, esses erros que são gerados pelos membros da família, geralmente eles têm consequências, né? Algumas consequências mais graves, outras consequências não tão graves assim, mas todos deixam marcas, todos deixam sentimentos marcados e profundos no coração e na mente de todos nós. E são estes sentimentos que eu quero hoje falar, que precisam ser curados, tratados e perdoados dentro do nosso eu individual. Muitas vezes, as pessoas, por ter tanta dificuldade de perdoar, acabam se fechando e infelizmente desistindo da sua vida, da sua família, desistindo de lutar, desistindo de vencer. Por que isso? Porque não conseguem entender esses dois versículos. O que Jesus está fazendo aqui didaticamente para Pedro, ele está ensinando Pedro que o perdão, ele, infelizmente, precisará ser um ato contínuo nas relações. Eu digo infelizmente, não pelo fato de perdoar, infelizmente pelo fato de promover problemas que precisam ser perdoados. Então, quando Pedro chega diante do Senhor e fala, eu preciso perdoar 7 vezes, como que se 7 já fosse um número absurdo, né? O Senhor fala, não, Pedro, isso daí, esquece o número 70 vezes 7, no sentido de número, né? Jesus sempre usava muita metáfora, muita parábola para ensinar o que ele queria. O que ele quer dizer aí é quantas vezes forem necessário. Infinitamente. Sabe por quê, irmãos? Porque as relações têm que ter esse ajuste diário para que ela se mantenha em pé. E eu não quero que você entenda essa mensagem se colocando numa posição daquele que tem que perdoar. Porque é fácil. É fácil no sentido de, pelo menos para mim é fácil, né? Perdoar, eu não tenho dificuldade nessa área. Mas o que eu quero dizer é que você entenda o lado como se você tivesse causado o problema. Porque é fácil apontar o dedo na cara do outro. O duro é quando o dedo está na sua cara. E é isso que eu quero que todos nós entendamos nessa noite. Porque hoje pode ser você que está sofrendo a consequência de um problema. Mas amanhã pode ser você o que está promovendo, fazendo um problema acontecer. A forma de leitura da vida nunca pode ser
de forma egocêntrica. Eu me colocando no papel de vítima sempre, eu me colocando num papel de bonzinho, que não faço nada de errado e todos fazem contra mim. Porque eu não sou assim, você não é assim, ninguém é tão bonzinho assim. Ninguém é tão perfeito que não vai pecar, não vai falhar, não vai magoar, não vai causar problema, não vai entristecer o outro, né? Algumas pessoas fazem isso com muito mais frequência, outras com menos frequência, mas todos fazem. Então, se você olhar para essa mensagem nessa perspectiva de que eu sou bonzinho e não faço muita coisa errada, tomara que seja assim, tomara que você erre pouco, mas você não vai entender a profundidade dessa mensagem. Mas se você se colocar na posição inversa, falando, mesmo eu sendo bonzinho e errando pouco, eu também erro, eu também magoo, eu também faço coisas que não deveriam fazer, aí você vai entender a profundidade dessa mensagem que Jesus fala para Pedro. Olha, perdoe quantas vezes forem necessárias, Pedro. Jesus está falando. É certo entender que há pecados ou problemas que se causam, que nós, seres humanos, alencamos isso a gente coloca níveis, né, muito acentuados. Ah, isso é uma coisa muito grave que eu não consigo perdoar. Ah, isso aqui é uma coisa pequenininha que é fácil de perdoar. Esse é outro ponto que Jesus mostra na sequência desse texto que nós vamos ler agora, que não pode ser tratado dessa forma. Nós não podemos tratar problemão, esse eu não consigo perdoar, e o pequenininho eu consigo perdoar. Vamos ver o que a palavra diz. Versículo 23, do mesmo capítulo 18, em diante, diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com o seu senhor. Perdão, acertar contas com os seus servos. É como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto de contas, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que aquele servo, né, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. Vendidos como escravo. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo que devo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu da presença do seu senhor, encontrou um de seus conservos, que este lhe devia 100 denários, uma quantidade muito pequena de dinheiro. Ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então aquele conservo caiu de joelhos e implorou diante daquele servo: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis perdoar. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão,
até que pagasse toda a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros daquele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor de todos eles tudo o que havia acontecido. Então aquele senhor chamou aquele servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Irmão, que texto muito louco, né? Que nos desafia. Depois de Jesus falar para Pedro que o perdão tem que ser um ato contínuo, ali, os 70 vezes 7, fala, deixa eu te explicar isso de forma mais didática. Tem um senhor, aquele senhor chamou todos os seus servos para prestar conta das suas dívidas, e um desses devia muita grana, devia muito para ele. E esse senhor olhou para ele: paga o que me deve. Ele fala: oh Senhor, por favor, eu não tenho, tenha piedade de mim. Não deixe que eu e minha família sofra a consequência por isso. Aquele senhor olhou com misericórdia, com piedade, entendendo que aquele servo não teria condição de pagar. Ele não teria condição de pagar. E ele fala: olha, tá bom, eu vou te perdoar, vai em paz. Ao sair, acredito eu que tenha saído todo felizão, puxa, aliviado, né? Tinha uma dívida tremenda, agora não devo mais nada, que bom, estou de boa. Ele olha no meio do caminho um conservo. Conservo é servo do servo, né? Numa camada aí hierárquica, o senhor, o servo e o conservo. E aquele conservo devia bem pouquinho, 100 denários, algo muito pouco. E ele agarra aquele homem, gasguela no pescoço e fala: olha, paga o que me deve. Ah, tem misericórdia de mim, eu não posso, mas eu vou pagar. Eu não quero saber. Manda prender esse cara até que ele me pague. E assim ele fez. Ah, meu irmão, quando o Senhor ficou sabendo, porque causou entre todos os servos uma irritação tremenda, uma angústia tremenda. Todo mundo ficou tenso, como pode esse cara fazer isso? E aí o Senhor chamou ele e falou: olha, cara, o que você está fazendo? Eu perdoei uma dívida infinitamente maior do que esse conservo tinha contigo, e você não teve a compaixão que eu tive por você. Então você será preso agora e até pagar, você não sairá de lá. Por isso que eu falei, nós temos que entender essa mensagem na perspectiva daquele que comete o problema, não aquele que precisa perdoar. Porque, como eu falei, perdoar é mais fácil. O duro é se arrepender dos seus erros, reconhecer que errou,
ser humilde para entender isso e pedir perdão, pedir reconciliação, começar a corrigir, a reconquistar a credibilidade. Então, se coloque nessa posição, nesse lugar. Porque, como eu falei, é muito fácil estar na outra posição. Você e eu não estamos livres disso. Aquele servo, ele não teve essa visão. Ele foi tão cruel que ele não foi capaz de entender o tamanho do perdão que ele recebera, o tamanho da benfeitoria que lhe foi dada. Pessoa totalmente egoísta, insensível, uma pessoa amarga por dentro, uma pessoa que não entende os princípios básicos da vida humana, de amar, de cuidar, de respeitar, de valorizar, de olhar com amor, com piedade, com misericórdia, com compaixão, de andar junto, de trazer para perto, de falar, estou aqui para te ajudar. Uma pessoa totalmente amarga, que recebeu um perdão tão grande e não conseguiu perdoar um negócio tão pequeno. Então, meus irmãos, eu quero te desafiar nesta noite a você entender a necessidade do perdão. Esse texto diz que não há, esse texto dá duas direções para nós. A primeira direção é que todo pecado precisa ser perdoado. Entenda-se, quando se perdoa um pecado, o que cometeu o pecado precisa parar de errar. Porque senão a consequência é o que o rei mandou fazer, é que o Senhor mandou fazer, prende esse camarada até que ele pague tudo que deve. Ou seja, você não pode ficar brincando com o sentimento da sua família. Errou hoje, família perdoa, aí amanhã erra de novo, aí a família perdoa, aí erra de novo. Aí há um perdão, aí erra de novo. Isso é palhaçada. Tem que parar com isso. Para de brincar com o sentimento uns dos outros. O que Jesus está falando não é o mesmo pecado. É pecado. Quantas vezes eu tenho que perdoar? É certo que num processo de educação e ensino de valores éticos, morais, enfim, isso se dá muito mais com os filhos ainda pequenos, se desenvolvendo na adolescência, início da juventude, do que com os adultos, né? Que os filhos em desenvolvimento estão errando constantemente. E eles cometem os mesmos erros várias vezes até aquilo amadurecer na sua mente e entender que aquilo é errado, para parar de fazer. Agora, é inadmissível um adulto maduro, já entendendo a vida, ficar fazendo besteira, a mesma besteira 10, 20, 30 vezes. Isso aí é uma imaturidade tremenda. Então, para com isso. A questão do perdão contínuo é lidando com os problemas. Você tem um problema, você resolveu esse, mas vai surgir outro, resolve esse. Vai surgir o outro, resolve aquele. Vai surgir o outro no longo da vida, no longo do caminho. Então é sempre quando surgir, Jesus fala, é 70 vezes 7, é contínuo. Porque ninguém vai deixar de errar. Agora viver no erro não, isso é tolice. Então esse é o primeiro conceito, dos dois conceitos que Jesus ensina.
E o segundo conceito é realmente você ter um coração capaz de enxergar quem quem são os seus, quem é a sua esposa, quem é o seu marido, quem são os seus filhos, que não são pessoas estranhas, alheias, pessoas que você não conhece, não sabe quem é, que você só divide um teto. Domingo passado falamos sobre isso, né, de enfrentar os problemas juntos e de se desenvolver juntos. Pelo amor de Deus, se a relação não é transparente, lógico que não tem como ter relação. Esse mês fizemos 21 anos de casado. Vocês sabem, já falei várias vezes aqui. Se nós tivermos uma relação mentirosa, uma relação escondida, enganadora, né? Se eu não souber com quem eu durmo toda noite e ela não souber com quem ela dorme do lado toda noite, isso não é casamento, isso não é família. Eu nem sei que nome dá para isso. Por isso que a transparência precisa ser um ato contínuo na vida conjugal, né? E sobretudo na vida familiar. Saiba então lidar, o segundo conselho, com a sua família. Quem são os seus familiares? Esses que moram com você. Será que eles não prestam? Será que eles são tão ruins assim? Ué, se não prestam, por que você casou? Por que você teve essa relação? O namoro serve para isso, serve para conhecer um ao outro. Como eu sempre falo para os jovens, eu já falei aqui, para com pegação. Namoro é para conhecer, né? Você está conhecendo a pessoa, está vendo que a pessoa é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa que não tem caráter. Você vai casar para quê, filho? Ó, acorda. Então o namoro é para isso. Mas se você casou, você sabe por que casou. Você conhece seu cônjuge. Os seus filhos são seus filhos. Você está educando eles. Você conhece seus filhos. É sangue do seu sangue. Você vai desistir? Os problemas são maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los? Por isso que o perdão é a ferramenta da cura. Sem perdão não há cura. Sem perdão não há reestruturação. Sem perdão não há vida. Então, não importa o tamanho da dívida. Aquele servo devia infinitamente. Não conseguia pagar para o Senhor. Mas o Senhor o perdoou. Esse é o tamanho do amor de Deus e o perdão dele por nós, pecadores. Nós não éramos merecedores do céu, não éramos merecedores da sua presença. E olha o tamanho do preço que foi pago, a morte do Filho, a morte do Deus Filho encarnado na terra, numa cruz do Calvário, para que por meio dessa morte nós fôssemos resgatados. Então, o maior exemplo de perdão é o de Deus por nós. Deus nos perdoou infinitamente mais. Seu Filho, ao ressuscitar, nos dá com Ele a vida eterna. Então, meus irmãos, o maior exemplo já foi dado pelo próprio Deus. E agora está sobre mim e sobre você a responsabilidade de lidar com isso.
sabendo que ora eu vou errar e ela vai precisar me perdoar, e ora ela vai errar e eu vou precisar perdoá-la. Ora os filhos vão acertar e nós precisamos pedir perdão. Ora os filhos vão errar e nós precisaremos perdoar. Porque é nesse conceito que se constrói a solidez de uma família. Por último, eu quero pedir a você que tem um coração fechado, um coração amargurado, um sentimento tão frio, tão calculista, como foi desse servo. Ele não conseguiu dimensionar o tamanho do perdão que ele recebeu, e logo em seguida ele detonou com aquele conservo que devia tão pouquinho para ele. Irmãos, não sejam assim. Se você é assim, por favor, se cure. Aonde você vai achar cura? Na palavra. A Bíblia te dará respostas para a cura desse seu lado, se você tem essa dificuldade. Então, não seja tão ingrato, tão rancoroso como esse servo foi com o seu conservo. Porque a consequência desse servo, por ser assim rancoroso, no contexto bíblico, foi ser judiado, ele foi entregue, o texto diz, aos torturadores, né? O camarada tomou um couro e ainda foi preso para aprender a ser responsável, ser mais humano nesse contexto bíblico. Ninguém precisa tomar couro agora não, viu? Não bata em ninguém, por favor. Mas as consequências foram amargas, é isso que eu quero tratar. As suas consequências serão amargas se você não conseguir perdoar. Você vai sofrer pro resto da sua vida. Sabe por quê? Vamos dizer que por não conseguir perdoar, você dilui a sua família. Você vai se separar, cada um para um lado, os filhos ficam que nem ping-pong, um dia na casa de um dia na casa do outro. Isso faz um mal para essas crianças, irmãos, vocês não imaginam. Perde a identidade. A criança que não tem uma estabilidade perde a identidade. Ela fala onde que eu sou, o que eu sou, de quem eu sou, onde que eu moro. Eu moro com a mãe, mas eu estou com o pai, eu estou na casa da mãe, estou na casa do pai, ou estou na casa de ninguém, estou na casa da avó. Meus irmãos, o ser humano precisa de estabilidade. Então, vamos dizer que você é tão rancoroso, rancorosa, que não conseguiu perdoar. Diluiu a família. Você vai casar de novo. Vai acontecer tudo de novo. Você não vai aguentar pressão, porque ninguém é santo, ninguém é bom, ninguém é perfeito. Aí daqui a alguns anos você vai diluir de novo. Aí você casa pela terceira vez e dilui de novo. E pela quarta e dilui de novo. Porque o problema está dentro de você. Não que as pessoas do seu lado não estão errando. Todo mundo erra. Mas você não tem coragem de enfrentar os erros. Esse é o grande problema. Pelo servo não ter coragem de enfrentar a situação, perdoar, ele sofreu graves consequências. Eu finalizo aqui dizendo, por favor, trabalhe o seu coração para que você consiga perdoar.
E por favor, todos nós, inclusive aquele que não consegue perdoar, sabe que você também vai cometer problemas que serão necessários serem perdoados também. Então, por favor, a todos nós, a começar de mim, tenhamos o respeito, tenhamos a responsabilidade, tenhamos o amor necessário para viver em comunhão com as nossas famílias. Por favor, pare de errar. Por favor, reconheça o seu erro, seja humilde, ouça. Ninguém gosta de ouvir, né? Sabe quando a gente precisa dar um conselho? Por quê? Porque o outro está errando. Você não vai aconselhar quem está acertando, certo? Você vai aconselhar quem está errando. Por isso que se dá conselho. E quem está errando não gosta de ser corrigido. Porque não acha que está errando. Ou se entender que está errando, é chato ficar ouvindo o conselho, né? O outro falando, dando uma dura. Mas seja humilde. Olha, puxa, será que não está todo mundo certo e eu errado? Será que o erro não está em mim, que eu não estou enxergando o meu erro? Então, humildade, por favor. Para reconhecer que você está errando. E não erre mais. Cure. Sabe onde você vai achar cura dos seus erros? Também na Bíblia. A palavra de Deus tem tudo, irmãos. Para curar também você que está causando erros todo dia, toda hora. Ou na mesma área, ou em várias áreas. Para com isso. Porque assim o nosso casamento, nossa família, as nossas relações serão curadas e nós viveremos em paz e felizes. Desejo isso para todas as famílias que estão nos assistindo, desejo isso para minha família. Irmãos, nós também sofremos impactos tremendos nas nossas relações familiares. Não há nenhuma arredoma em volta da minha casa, porque eu sou pastor, impedindo que o mal chegue à porta da minha tenda. Não. Somos pessoas iguais a todos vocês. Sentimos os mesmos impactos que vocês. Somos suscetíveis aos mesmos erros e acertos de vocês. Então, precisamos também, essa mensagem, todas as mensagens que eu prego, antes é para mim, vai depois ser para todos nós. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, a minha oração nesse momento por nós é rogando as tuas misericórdias sobre nós. Misericórdias porque nós precisamos entender que não há perfeição em nenhum ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é perfeito, ninguém é puro. O único puro foi Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui nessa terra. E é para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que nos espelhar. Porque Ele sim é referência a ser seguido e copiado. Também te peço, além da misericórdia, peço que o Senhor nos ajude a enxergar, a nos fazer enxergar a nós mesmos, olhando para dentro de cada um de nós e derramando esse encher do teu Espírito para amadurecermos como pessoas e entendermos que sempre estamos dos dois lados, ora errando, ora acertando. Quando ora errarmos,
sejamos humildes para reconciliarmos, pedirmos perdão e recomeçarmos. Quando hora acertarmos, sejamos humildes e sejamos mansos de coração para perdoar e trazer para perto de novo. Em nome de Jesus, cura as nossas famílias, salva as nossas famílias, restaura as nossas famílias. Peço essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos cantar esse lindo cântico nesse momento e vamos também refletir nesta letra. Peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estarmos cada vez mais próximos da sua palavra e mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
Amados irmãos, que culto abençoado. Como eu fui edificado, irmãos. Espero que você também tenha sido edificado. Como eu fui confrontado. Espero que você também tenha sido confrontado. E como eu desejo que o Senhor fale ao meu coração nessa semana, como eu desejo que fale ao seu também nessa semana. Como gostamos de encerrar o nosso culto? Tá juntinho, né? Um junto com o outro. Você chegue perto do seu familiar, dê a mão. Estou dando o ombro aqui, você já conhece essa rotina. Desejo para vocês uma semana abençoada. Tudo é incerteza, tudo é inseguro. A única certeza que temos é o agora. Porque o agora estamos vivendo. Daqui a pouco nós não sabemos de nada. Porque nós não estamos lá. Mas sabe quem está lá? Deus. Deus é onipresente. E Ele é onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então Deus já sabe do nosso amanhã. A Ele nos submetemos. A Ele entregamos e a Ele confiamos que Ele tem o melhor para todos nós. Entenda-se o melhor não só como coisa boa, né? Que nós já falamos aqui e vamos continuar falando em vários outros momentos, que muitas vezes os problemas são necessários para tratar feridas e corrigir os nossos percalços. Então desejo a vocês uma excelente semana. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Consagramos a Ti o encerramento desse culto, rogando que o Teu Espírito Santo complete a obra da qual ainda tem a falar conosco. E assim todos nós sejamos edificados pelo poder da Tua palavra. Nos dê uma semana debaixo da Tua mão forte e poderosa e livra-nos de todo o mal. Livra esse mundo, livre o nosso país de toda a condenação da corrupção, da maldade, da enfermidade, e que possamos voltar o quanto antes a ter a paz de espírito e a liberdade que tínhamos até então. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Jesus Cristo Filho, o consolo e a direção do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe. Dê um abraço no seu familiar querido, dê um beijinho gostoso e até o próximo domingo. Tchau, Deus abençoe.